Deixa só aparecer aqui o sinal de gravação. Pronto. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Então, olha aqui, pessoal. Até a semana passada, a nossa discussão, ela residia em classificações, definição de alimentos, né? Conversamos bastante desde o início da aula sobre definição de nutrientes, definição sobre alimentos light, alimentos diet, alimentos especiais, alimentos transgênicos, classificação de alimentos quanto à sua função, né? Energético, construtor, regulador, classificação dos alimentos quanto à sua origem, podemos dizer assim, né? A classificação encontrada também dentro do guia alimentar, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, alimentos minimamente processados, alimentos in natura. Foi o alvo da nossa discussão até semana passada. Agora, nós iremos continuar ainda falando sobre elementos importantes dentro da nutrição. Porém, nós iremos mudar um pouco o foco, sair de alimentos e agora ir para distúrbios nutricionais, tá? Certamente, tá? Para vocês, esse termo desnutrição, esse termo obesidade, não é algo inédito. Concordam comigo? Certamente, antes mesmo de vocês entrarem no curso, no que eu sempre digo, no melhor curso que existe, vocês já se depararam com esses termos. Nós iremos então aqui deixar claro alguns elementos de cada um desses distúrbios, apresentar aqui causas, consequências sobre cada um deles, tá bom? Então, né, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar, por exemplo, o conceito de desnutrição, o conceito de obesidade e também o conceito da transição nutricional. Um elemento, né, um termo muito importante para a nossa realidade, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, tá? Falar também sobre causas, consequências da desnutrição e da obesidade. Falar também sobre classificação, aproveitar a nossa aula e falar sobre classificação do estado nutricional segundo o índice de massa corpórea e também apresentar formas de prevenção contra a obesidade e também estratégias para o tratamento da obesidade, tá? Só que eu aproveito, tá, essa aula e já começamos um pouco diferente, tá? Olha aqui, acompanhe essas matérias, observem esses temas, tá? Em tempos de Covid, a epidemia de obesidade também se alastra, tá? É preciso autoconhecimento para aliar desejo e identidade corporal como consequência de saúde. Corpo saudável é um exercício contínuo de reeducação, tá? Um tema extremamente atual, olha, 3 de 2021, tá? E mesmo sofrendo, né, o mundo passando por essa situação de pandemia do Covid, também
não podemos esquecer de uma outra condição que vem até um pouco antes do Covid, que é a epidemia de obesidade. Olha a situação que já chegamos, né? A mesma classificação que nós damos ao Covid, tá certo que o Covid é conhecido como pandemia, né? Pandemia é quando uma epidemia ocorre em vários locais diferentes do globo. Podemos também dizer que a obesidade se tornou uma pandemia, visto que ela ocorre em vários locais do mundo. Mas vamos seguir. Olha essa daqui: 50,7%, ou seja, metade da população adulta chinesa está acima do peso. Metade da população chinesa adulta equivale a mais de 500 milhões de pessoas, tá? Em todo o mundo, a obesidade também está aumentando, quase triplicou historicamente desde 1975, de acordo com a OMS. Agora outra aqui, ó. 1 em cada 4 adultos do país estava obeso em 2019, para mostrar que o problema de obesidade é considerado uma epidemia, o problema de obesidade é mundial e o problema de obesidade é local, é nacional. Mais de 25% da população adulta brasileira em 2019 era classificada como obeso. 1 em cada 4, professor, não é nem tão mal comparado com a China. Tudo bem, mas é 25% da população com o último, a classificação de obesidade, que já já nós iremos ver, é acompanhada por várias outros tipos de condições patológicas à saúde. Então, é um valor muito grave. E se nós analisarmos o prognóstico, né, vermos da onde saímos para onde estamos, se nós formos fazer esse exercício visualizando, hipotetizando o futuro, o prognóstico é pior. Esse quadro está acelerando conforme o passar do tempo. Ou seja, no futuro, chegará a uma soma de 1 em cada 3. Depois, 1 em cada 2. Dois habitantes, né? 2 brasileiros. Então, sim, é algo muito grave, tá? Mas agora, olhe o seguinte: os relatos de quem vê crescer números de crianças desnutridas no Brasil. Aí tem uma declaração, tá? Dava para ver todos os ossos do corpo do bebê. E aí eu destaco o seguinte, tá? Olha a data de publicação dessa matéria. Ano passado, tá? A próxima, dor ignorada. Fome matou mais de 63 mil pessoas. O número corresponde ao período de 2008 a 2017. Isso significa uma média de 6.371 mortes por ano e 17 mortes por dia por complicações decorrentes da desnutrição. E aí eu pergunto para vocês,
podem abrir o microfone, pode colocar aqui no chat. O que vocês acharam desses dois cenários que nós acabamos de visualizar? Vocês acharam contraditório? No mesmo país onde nós temos uma população caminhando para a obesidade, tá? Um aumento da obesidade. É um problema de saúde pública atual, mas, ao mesmo tempo, nós temos também, infelizmente, uma parcela da população morrendo diariamente por complicações da desnutrição, do baixo peso. O que é que vocês acham dessa situação? Comenta aqui comigo. Coloca aqui no chat, abre aqui o microfone. Vocês concordam? Vocês acham essa situação contraditória? Bom dia, Cristiane. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Vocês estão escrevendo no chat? Porque aqui a última mensagem que eu recebi foi da Cristiane. O que é que você acha? Jéssica, Tatiane, Caroline, Mirella? Muito bom, Cristiane. Perfeito. Pode ser sim, né? Falta, sem dúvida. Nós iremos ver que é um dos fatores que podem causar, né, a obesidade. Que uma parcela da população, que bom, né? Tem acesso financeiro, tem acesso ao recurso para se alimentar bem. Porém, confunde as informações, né? E essa confusão entre as informações, ela provoca realmente uma alimentação inadequada que pode causar a obesidade. Muito bem, exatamente. Aí, Então, apareceu várias mensagens agora, pessoal. Não sei se vocês estão escrevendo agora. Consegue me ouvir? Jéssica, você está falando? Sim, o senhor consegue me ouvir? Oi, consegue me ouvir? Espera aí. Pode falar, Jéssica. Tá me ouvindo? Nossa, meu. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar, Jéssica. Então, professor, eu acho que faz um pouco de sentido pelo fato de os adultos estarem obesos, pelo fato de não estarem mais fazendo atividade física, né? Fecharam academias. Então, quem tem o hábito de praticar atividade física todos os dias, acaba que o retrocesso é muito grande. Eu senti isso, eu não sou obesa, não sou gorda, mas eu pratico atividade física todos os dias e a falta de academia para mim me fez engordar. Então, me fez sentir isso. E já no caso da desnutrição, pelo fato da alimentação das crianças, porque elas podem estar comendo, mas não coisas inaturas, não coisas minimamente processadas. Podem estar comendo muito mais processados do que é Perfeito! Deixa eu colocar aqui meu microfone. Tava esquisito aqui, foi por isso que eu tirei. Perfeito, né? Muito bem, Jéssica. Exatamente, né? Fez uma observação que trouxe pontos da realidade, a questão do Covid, o impacto dele no nosso nível de atividade física. O que aconteceu com você, Jéssica, aconteceu comigo também, tá? Eu tinha uma rotina de prática de atividade física e com a situação da pandemia,
até o momento, tá? Mesmo com aquela melhora da situação no segundo semestre do ano passado, eu não me sentia seguro em voltar para a academia. E eu não voltei, né? Ó, a Tatiane falando aqui também que está sedentária. Pois é, e qual é a consequência disso? Engordei, tá? Ganhei uns 4, 5 quilinhos ao longo desse tempo, mas tudo bem. Olha, a Tatiana emagreceu, foi no caminho contrário, mas faz parte também. Nós termos paciência, entender que é uma fase complicada da sociedade e pensar que no futuro, com fé em Deus, tudo isso se resolverá, tá? A Thaísla falou aqui, ó, infelizmente é a realidade. Muitos não têm conhecimento sobre alimentação, né? Da mesma forma, né, Thaísla, pode afetar, a falta de conhecimento pode afetar, né, e gerar obesidade e realmente gerar também desnutrição. Porque, como a Jéssica falou, a desnutrição pode estar, inclusive, associada com a obesidade. Quando nós não nos alimentamos de maneira correta, como a Jéssica falou aqui, né, focamos em alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, nós vimos na aula passada que eles são desbalanceados nutricionalmente, né, os alimentos ultraprocessados. O que isso faz? Nós ingerimos grande quantidade de alguns nutrientes e pouquíssima quantidade de alguns outros nutrientes. E isso causa esse impacto na qualidade nutricional naquela dieta. E aí o indivíduo pode estar sendo acometido por uma situação de desnutrição, mas uma situação de desnutrição focada em alguns nutrientes, por causa, e justamente, de novo, por tudo que vocês falaram aqui, por causa da falta de conhecimento sobre alimentação. Perfeito, pessoal. A Cristiane apontou o sedentarismo. Já a Luísa falou aqui, ó. Acho muito contraditório, sim. Uma realidade triste de se ver, onde uma parcela tem acesso a vários recursos e, infelizmente, a outra, né, morre por falta deles. Exatamente. A Bianca falou, eu estava pré-obesa, mas consegui emagrecer bastante e eu era bem sedentária, mas estou tentando mudar isso. É bem ruim. Que bom, olha aqui, tá vendo? Vários relatos. É realmente uma situação que são os dois lados da mesma moeda. Mas como eu acabei de apontar aqui, como a Jéssica destacou muito bem, tá? Às vezes, a desnutrição, inclusive, está acompanhando o processo de obesidade. E é contraditório, né? A Luísa entendeu também assim, é contraditório em um mesmo local, a mesma população, né? Com a mesma cultura, enfim, a mesma população ter, infelizmente, passar por essas duas situações ao mesmo tempo, né? Está exposto a uma situação de obesidade e também está exposto a uma situação de desnutrição. Essa situação, apesar de contraditório, ela tem um nome, tá? É chamado de transição nutricional. Problemas de saúde, Cristiane, causa a obesidade. Exatamente. Tem também, né, a carga emocional. Envolve-se. Perfeito. Quem aqui, quando fica ansioso, perto de uma prova, já começa a comer mais? Eu sou o contrário. Quando eu fico muito ansioso, eu não tenho fome, tá? Aí, ó, a Gleice se identifica. E tudo isso podem ser situações que
A TPM, né, Jéssica? Pois é. Ó, a Tatiana muito provavelmente acontece que nem eu relatei, como eu relatei. Quando eu. A Tatiana... Pois bem, cada situação, e isso é importante vocês trazerem aqui, tá vendo? Cada uma associou a obesidade com algum elemento. E isso é importante para logo, logo, quando formos discutir a obesidade, entendermos que a obesidade é multifatorial. Não dá para definir a obesidade como um problema oriundo de algo específico. Olha aí, tá vendo? Olha, Thaisla, a pandemia, né, toda essa situação, realmente mexeu com muita gente, tá? Promoveu aumento de peso, teve também muita gente que aumentou o nível de ansiedade, né? Dados mostrando que depressão, ansiedade aumentaram nos últimos tempos, tá? A carga de trabalho aumentou, né? Também, não sei se vocês perceberam, home office também aumentou a carga de trabalho. Então, isso é importante entender, o nutricionista compreender o quanto isso pode impactar na saúde, na qualidade de vida do indivíduo, tá? Essa situação de desnutrição e obesidade sendo expostas a uma mesma população, ela tem um nome específico, é chamado de transição nutricional. Por definição, a transição nutricional é a presença da desnutrição, da deficiência de nutrientes, do excesso de peso e outras doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis pode ser a obesidade, pode ser o diabetes, pode ser problemas cardiovasculares, tá? Hipertensão, por exemplo. Todas essas doenças são conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis, tá? Com um porém, todo esse cenário de desnutrição, carência de nutrientes, excesso de peso e doenças crônicas não transmissíveis coexistindo na mesma região. Ou seja, quando essa situação ela ocorre no mesmo local, ela é conhecida como transição nutricional, tá? Diversos estudos, então, têm demonstrado que o Brasil, assim como alguns outros países em desenvolvimento, convivem com a transição nutricional. Então, esse relato que nós vimos em matéria de jornal, pessoal, eu mostrei para vocês essa situação de transição nutricional a partir, né, utilizando matérias de jornais. Essa situação foi observada através de trabalhos científicos, através de relatos, né, mostrando justamente a coexistência dessas duas situações aqui no Brasil, tá? As doenças crônicas, por serem de longa duração, geralmente o indivíduo que é obeso, indivíduo que é obeso não, mas um problema cardiovascular, um problema de dislipidemia, né, que é o aumento, a concentração elevada de lipídio, de gordura no sangue. É uma questão do diabetes. Esse tipo de doença, a pessoa leva por muito tempo, se não pela vida toda, tá? Então, as doenças crônicas, elas têm uma longa duração.
E por ela ter uma longa duração, ela demanda várias ações do sistema público de saúde, do serviço de saúde. O paciente tem que ter acompanhamento de médico, de nutricionista, tem que ter acompanhamento de exames, aumenta a chance de complicações, internação. Tudo isso sobrecarrega o Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Dados mostram que as doenças crônicas hoje são responsáveis por uma grande parcela do valor do custo que é gasto com o Sistema Único de Saúde, tá? Então, esse cenário todo mostra que essa situação é sim um problema de saúde pública, é um problema que acomete uma grande parcela da população, afeta a qualidade de vida da nossa sociedade. Além disso, nós podemos imaginar o impacto da obesidade e dessas doenças crônicas na capacidade de produção de trabalho. Pensando do ponto de vista econômico, além de sobrecarregar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, os serviços de saúde, e com isso gastar mais dinheiro com a saúde, esse quadro de doenças crônicas não transmissíveis também está associado com a diminuição da capacidade de uma sociedade, de um país, em gerar riqueza, em gerar trabalho. Porque uma população mais doente é uma população que rotineiramente fica mais afastada do trabalho, ou seja, o rendimento de trabalho é menor. É uma população mais propensa, de novo, à internalização, se afastar do trabalho. É uma população que tem um rendimento de trabalho ao longo do dia menor. Então, olha que nós podemos analisar esse contexto em várias óticas e o impacto dele sobre a sociedade geral, tá? Dados de tendência de consumo alimentar mostra que há realmente o aumento da disponibilidade de calorias per capita, ou seja, há o aumento de possibilidade de fornecimento de calorias. Se nós pegarmos a quantidade de alimentos e ratearmos entre a população, ao longo do tempo, nós observamos que a quantidade de caloria está elevando e aumento da participação de alimentos de origem animal na alimentação. Da mesma forma que há o aumento de calorias para a população como um todo, há também o aumento da quantidade, né, de ingestão de alimentos de origem animal. E há um probleminha, tá? Com alimentos de origem animal. Eles são excelentes fontes de micronutrientes, vitaminas do complexo B, minerais como ferro, por exemplo, grande fonte de proteína, porém tem um probleminha. Está associado também a fontes de gordura, de lipídios, os quais nós vimos podem ser precursores de uma situação, de uma doença crônica não transmissível, tá? Então, notem, juntando essa realidade, juntando essa situação, nós vemos que há um contexto onde a reversão dos problemas associados à desnutrição é favorável. Se eu aumento a quantidade de caloria per capita, se eu aumento a quantidade de alimentos de origem animal, como eu acabei de falar,
uma boa fonte de proteína, ou seja, eu estou aumentando o aporte proteico e o aporte calórico, eu me afasto da condição de desnutrição, tá? Porém, é importante analisarmos que esse aumento de disponibilidade de calorias, esse aumento do consumo de proteínas de origem animal, ele não é feito, essa distribuição não é feita de maneira igualitária, né? É como quem foi que escreveu aqui? A Luísa muito bem destacou, né, Luísa? A Luísa falou, olha, da mesma forma que tem obesidade, ainda tem uma parcela da população, né, que infelizmente não tem recursos financeiros para ter acesso à alimentação. Então, é contraditório, sim, apesar de todos os fatores estarem caminhando para a obesidade, por outro lado, ainda persiste no Brasil formas mais severas da desnutrição, formas severas de deficiência em algum nutriente. E isso está principalmente associado com o comprometimento do desenvolvimento de uma criança, tá? E aí, novamente, o comprometimento de uma população, porque também uma população desnutrida é uma população mais propensa a outras doenças, como doenças infecciosas. E isso, novamente, diminui a capacidade de trabalho, diminui o rendimento de uma sociedade como um todo, tá? Pensando agora nessa situação de desnutrição e obesidade, vocês aqui já elencaram várias situações que geram essa situação, tá? Se nós formos olhar, tanto a obesidade quanto a desnutrição, elas estão relacionadas com vários fatores, tá? Nós podemos pensar na carga genética do indivíduo, tá? A carga genética, o código genético humano é, na verdade, a indicação, né, o documento de identidade de cada um de nós, tá? Muitas pessoas têm uma propensão genética para a obesidade, né? Já ouviram falar daquele magro de ruim? Pois bem, eu acho que eu sou um pouquinho assim, tá? Agora, nem tanto, mas durante a minha infância, durante a adolescência, eu era assim, pessoal, assim, tá? Bem magro. Porém, eu comia bastante, tá? E isso, muito provavelmente, é por conta da minha genética, tá? Meus pais tinham esse mesmo perfil. Minha mãe é magrinha até hoje. Meu pai, ele só começou a engordar depois que casou, mas nem hoje ele é obeso, tá? Ele tem um peso adequado, mas ele era bem magro. As fotos dele de casamento, dá para ver que ele é bem magro. Aí se casou, né? O homem sempre tem essa relação. Casou, começa a engordar. Até já falou, ó, eu sou magra de ruim. As pessoas falam que preciso comer quando me vêm, mas quando comem comigo, fala que vai fazer exame para ver se não tem lombriga. Pois bem, Thales, tá vendo? E tem pessoas que dizem, nossa, que mundo cruel, tá? Eu como uma coisinha, eu engordo com A. Não é assim? A gente não escuta a mesma coisa? Também, olha, eu engordo com A. Por quê? Cada um aqui, olha aí a Cristiane falando também, né, Cristiane? Olha aqui, ó. Cada situação que nós estamos falando aqui, muito provavelmente, nós podemos associar a algum ponto da genética. Mas a genética não é
por si só determinante, tá? A genética tem um impacto sobre o metabolismo. O metabolismo é a reunião de todas as vias bioquímicas, né, de todos os processos metabólicos que ocorrem dentro do nosso organismo. Tem gente que aproveita melhor aquele alimento absorvido, e aí tem um maior rendimento energético. Tem pessoas que, por exemplo, têm um metabolismo mais acelerado do que outras, né? E aí faz com que o rendimento calórico seja um pouquinho menor. Mas, como eu falei, a genética por si só não é determinante. Nós também temos fatores do meio ambiente, como também chamamos de fatores ambientais, tá? Tudo bem se a minha genética for propensa à obesidade, mas se eu tiver uma alimentação regular, né, baseada em alimentos in naturas, baseado em alimentos minimamente processados, ter um controle da caloria, ter um controle da ingestão de carboidrato, de lipídios, muito provavelmente o prognóstico será positivo, tá? E também o meio ambiente, ele perpassa a nossa condição de vida, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de atividade física, né? Como foi relatado aqui na nossa aula, é muito fácil verificar o impacto da falta de atividade física justamente no ganho de peso que nós estamos observando ao longo da pandemia. Concordam? O quanto isso causa de impacto. O tabagismo, o alcoolismo, tá? O álcool, a bebida alcoólica, ela é considerada caloria vazia, porque ela fornece caloria, porém a quantidade de nutrientes é tão pífia, é tão ínfima, que não representa, que não compensa a quantidade de calorias ingeridas, tá? Então, notem, para as mesmas situações, eu falei aqui de genética, metabolismo, meio ambiente, estilo de vida, focando na obesidade, né? Que é uma situação que estamos encaminhando cada vez mais para essa situação. Porém, todos esses fatores, eles também podem ser pensados na gênese, na situação de desnutrição de uma pessoa, tá? E aí, só para, antes de liberar vocês, eu queria mostrar esse quadro de desnutrição, tá? Quando a gente fala de desnutrição, ela pode ser realmente definida como uma condição clínica decorrente de uma deficiência ou excesso relativo ou absoluto de um ou mais nutrientes essenciais, tá? Olha aqui, como assim, professor? Deficiência ou excesso? É justamente aquele caso que eu falo. A desnutrição pode sim acompanhar o processo de obesidade. Quando, através de uma alimentação completamente desbalanceada, eu alcanço a ingestão de caloria, de carboidrato, de lipídio, mas ao mesmo tempo eu estou propenso a uma baixa ingestão de micronutrientes, né? Isso é uma condição muito comum fazendo uso de alimentos ultraprocessados ao longo do dia, eu posso desenvolver uma desnutrição, tá? E nesse caso, eu tenho
um quadro prejudicial à minha saúde. E a mesma forma, quando eu tenho uma situação, independente do motivo, que eu tenho um prejuízo, uma deficiência calórica, uma deficiência no aporte proteico, eu estou favorecendo um quadro de desnutrição, o quadro mais característico da desnutrição, tá? A desnutrição pode ter causas primárias ou secundárias. Por exemplo, primárias, a pessoa come pouco ou, infelizmente, come mal, por diversos motivos. Ou seja, tem uma alimentação quantitativa ou uma alimentação qualitativamente. A qualidade da alimentação não fornece todos os nutrientes. Isso é uma fonte primária. Uma fonte secundária. A ingestão de alimentos não é suficiente porque as necessidades energéticas aumentaram ou por qualquer outro motivo não relacionado diretamente ao alimento. Por exemplo, quando a desnutrição ela é uma consequência de uma outra patologia, a desnutrição tem uma causa secundária. Por exemplo, infelizmente, um indivíduo com câncer, ou, por exemplo, até mesmo durante a recuperação dos casos mais graves do Covid, tem relatos de pessoas que emagreceram muito durante essa luta de recuperação do Covid, por exemplo. Patologias, elas podem causar o aumento da necessidade de energia. E se a alimentação, a ingestão não acompanhar esse crescente aumento, o que é que vai acontecer? Eu irei entrar numa situação, numa condição de obesidade. Ou, desculpa, de desnutrição, tá? Verminoses também. Verminoses, parasitas no corpo. Mesmo eu me alimentando, aquele nutriente não vai ser utilizado ao meu benefício. E isso potencializa a desnutrição, tá bom? Então, notem, quando a causa é primária, ela é focada no alimento, focada na alimentação da pessoa. Quando tem uma desregulação qualitativa ou quantitativa da ingestão. Quando eu falo de uma causa secundária, eu estou lidando com uma situação onde eu aumento a minha necessidade energética, eu aumento a minha demanda por alguma situação que está ocorrendo na minha vida, seja patológica, seja um parasita, enfim, seja um problema de digestão ou de absorção, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Outra situação que pode causar desnutrição, as causas de desnutrição, é o desmame precoce. Esse, obviamente, associado com recém-nascidos, tá? O desmame precoce pode causar desnutrição em crianças de 0 a 2 anos de idade. De modo geral, no Brasil, o desmame, infelizmente, se dá entre 2 semanas ou num período menor que 3 meses de idade. Por incrível que pareça, essa, por exemplo, foi exatamente a minha realidade, tá? Não por uma condição patológica, enfim. É porque a minha mãe, segundo relatos, né, no período não teve produção de leite. E aí eu tive um desmame em questão de meses, tá? A alimentação introduzida, geralmente nesse período de desmame precoce, normalmente é insuficiente para satisfazer. Olha aí a Tatiane, né?
A minha filha mamou só até os 2 meses, né, Tatiane? E tem vários motivos para isso. Eu sei que muito provavelmente para a mãe isso machuca, né, Tatiane? Não sei a sua condição, mas isso às vezes machuca, né? Poxa, não conseguir alimentar. Mas entenda, Tatiane, e quando eu falo do meu caso, eu já digo, olha, mas cada um tem o seu motivo, né? Pode ser um motivo emocional, pode ser uma realmente que não levou à produção de leite, pode ser também um motivo pessoal, precisou voltar ao trabalho, não é, Tatiane? E aí complica muito. Essa é a realidade do brasileiro, enfim. De qualquer modo, não quero entrar no motivo do desmame. Eu quero entrar no risco que o desmame precoce pode levar em introduzir uma alimentação insuficiente ao recém-nascido e aí causar esse quadro de desnutrição. Então, olha aqui, várias causas, vários motivos, né, podem levar à formação, à geração da desnutrição. São 9h18, pessoal. Vamos fazer o seguinte: vamos entrar em nosso intervalinho, tá? Retomamos a nossa aula, então, às 9h38. E aí, continuamos falando das causas de desnutrição, tá bom? Relatando, entendendo, compreendendo um pouquinho mais essa situação de desnutrição e, na sequência, falando um pouquinho sobre a obesidade, tá bom? 9h38, então, pessoal, retomamos a nossa aula. Até mais.
Vamos lá, pessoal, retomar a nossa aula. Tá todo mundo aí? Vamos lá, tá? Então, pensando no fato, né, de desnutrição, obesidade, há outras causas da desnutrição. Nós podemos apontar, por exemplo, fatores socioeconômicos, né? Crianças, infelizmente, provenientes de famílias de baixa renda, têm um maior risco relacionado a deficiências alimentares. Ou também, condições sanitárias precárias contribuem para o aparecimento de infecções, parasitoses, e essas contribuem para o risco de desnutrição. Outra causa que pode promover a desnutrição são mitos, crenças, tabus que envolvem alimentos, né? Podem interferir de maneira negativa ou positiva os aspectos nutricionais. Porém, sempre não. Porém, na maioria das vezes, esses mitos, esses tabus, eles geralmente têm um efeito restritivo da alimentação do indivíduo, né? Então é mais comum eles interferirem negativamente. Renda e disponibilidade de alimentos. Quanto menor for a renda, maior será o comprometimento tanto da qualidade quanto da quantidade de alimentos consumidos. Quanto mais alta for a renda, maior então é o gasto com hortaliças, frutas e outros elementos variados. Então, a dieta dessa forma, né, com maior acesso à renda, ela permite uma maior qualidade. É óbvio que não dá para analisar esses fatores, que a gente chama de fatores causais, isoladamente, tá? Por exemplo, sabemos que com acesso à renda, mas sem acesso ao conhecimento sobre alimentação, sem ter orientação e escolhas alimentares, pode ser que o indivíduo faça escolhas alimentares ruins, alimentos ultraprocessados, por exemplo, que podem desencadear o risco de desnutrição, tá? Como consequências da desnutrição, nós temos algo que é até óbvio de imaginar. Desnutrição causa perda de massa muscular, diminuição nos depósitos de gordura, provocando risco, né, de debilidade física. Emagrecimento, um peso menor do que 60% do peso normal, né, aquele peso ideal para o adulto, ou para o peso das crianças, ele é extremamente agressivo e pode, inclusive, promover desaceleração, interrupção ou até mesmo a involução do crescimento. Uma criança desnutrida pode carregar as consequências o restante da vida, tá? E além disso, alterações, né, como consequência da desnutrição, eu posso ter alterações psíquicas, psicológicas. A pessoa pode ficar mais retraída, mais apática, mais estática, inclusive mais triste, tá? Então, olhe todos os aspectos que a desnutrição pode afetar. E não para por aí. Afeta o cabelo, afeta a pele. Temos também alterações bioquímicas, alteração sanguínea, provocando, por exemplo, um quadro de anemia. Podemos ter prejuízo na formação óssea, né? Alteração no sistema nervoso. E é aí que tem toda aquela alteração psíquica e psicológica. Eu tenho prejuízo na condução de estímulos nervosos,
no número de neurônios, eu tenho diminuição do número de neurônios. Eu posso ter o surgimento de depressão e apatia. Olha o quão profundo isso vai na pessoa, tá? Alterações nos demais órgãos, no sistema respiratório, imunológico, renal, cardíaco, hepático e intestinal. Aumento da morbidade e da mortalidade, além também do aumento da hospitalização, convalescência prolongadas, justamente porque a pessoa tem um maior comprometimento do seu sistema imunológico. Isso deixa a pessoa mais propensa a hospitalizações, a ficarem doentes, o que, por conseguinte, leva a um aumento do gasto de saúde. Olha que vira uma bola de neve, pessoal. Notem, vira uma bola de neve do ponto de vista de uma sociedade. E olha o quão profundo a desnutrição acomete. A gente pensa, emagrecimento, podemos ter até uma noção de perda de massa magra. Mas olha a consequência, todas essas consequências da desnutrição. Envolve o desenvolvimento, envolve várias partes, compromete vários órgãos, vários sistemas do indivíduo. É por isso que é importante evitarmos essa situação, tá? Pensando na obesidade, agora, a condição de obesidade é algo tão complexo que até a sua definição fica complexa, tá? E, ao mesmo tempo, a definição mais básica de obesidade é agravo multifatorial originado, na maioria dos casos, pelo desbalanço energético, quando o indivíduo consome mais energia do que gasta, tá? Esse desbalanço energético positivo, então, resulta em ganho de peso. É muito simples. Se vocês olharem, até o símbolo da nutrição é o equilíbrio, é uma balança, tá? E a gente utiliza esse conceito em várias áreas da nutrição. A obesidade é uma delas. Quando eu tenho um desequilíbrio entre a necessidade, o gasto de energia e o meu consumo de energia, eu posso ter uma condição favorável à obesidade, quando o meu consumo é bem maior do que o meu gasto, ou o contrário, eu tenho uma condição favorável à desnutrição, tá? Na prática clínica cotidiana e para avaliação em nível populacional, recomenda-se o índice de massa corporal ou índice de massa corpórea, por sua praticidade em utilizar, tá? É uma ferramenta não invasiva e uma ferramenta de baixo custo. Ela é utilizada para classificação do indivíduo como baixo peso, peso eutrófico, peso adequado, ou sobrepeso ou obesidade em vários níveis. E para calcular, eu preciso somente do peso e da altura. Peso em quilos e altura em metros. Peso dividido por altura ao quadrado, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um caso. IMC é igual a... Vamos ver aqui esse caso. Quem tiver uma calculadora, faz aqui junto comigo. Quem não calculou o seu IMC, por exemplo, como dever de casa, calcula o seu IMC, tá? Deixa eu pegar aqui uma situação hipotética, sei lá, 75 quilos, então coloca aqui, ó, 75 quilos dividido pela altura, 1,75
vezes 1,75, né? É essa a equação. Primeiro passo, eu respondo essa altura ao quadrado. 1,75 vezes... Ótimo, Bianca. Já já vamos ver aqui, tá? 1,75. Vai dar quanto? 3,0625. Então, vai ser IMC igual a 75 dividido por 3,0625, tá? Porque é altura ao quadrado. E aí eu faço 75 dividido por 3,0625. Vai dar quanto? 20 IMC igual a 24,49. Não é isso, pessoal? Tudo bem, Gleice. Geralmente, após a gestação, tem uma tendência ao aumento de peso. Mas nada que não pode correr atrás. Está quase ali. Está quase ali na faixa de eutrofia, tá? Então, olha, com esse cálculo aqui, com esse exemplo que eu dei aqui para vocês, convido vocês a calcularem em casa, tá? Pega a altura, multiplica ela ao quadrado, ou seja, altura vezes 2. Tá, não é vezes 2, é altura por ela mesma. 1,75 vezes 1,75. E esse valor divide pelo peso. E aí nós utilizamos o resultado com essa classificação aqui, ó. Por exemplo, no exemplo que eu dei, 24,49, aonde o indivíduo está? Nossa, Taisa, sério? Aonde o indivíduo está? Dentro da faixa normal. Por um trizinho, ele não vai para sobrepeso, tá? Mas é importante, pessoal, destacar o seguinte. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui, ó. Sozinho, o IMC não é um indicador suficiente da gravidade do problema de excesso de peso, tá? Nós temos que avaliar, e geralmente dentro do consultório, nós associamos o valor de IMC a um histórico de saúde, a um histórico alimentar. Nós também associamos o IMC a um histórico de composição corporal. E composição corporal, quando eu falo composição corporal, eu quero dizer o seguinte. E em adultos, tá, Carolina? Em adultos. Quando eu falo em peso, em composição corporal, eu estou indicando o seguinte. Qual é a proporção daquele meu corpo? O meu corpo... Eita, Tángela, é um pouco diferente da situação da maioria da população, tá? O meu corpo, ele pode ser dividido em massa magra, em água, em gordura, tá? Quanto maior for a quantidade de gordura, maior é o meu risco em desenvolver alguma condição de doença, tá? Por exemplo, se eu tenho aquela pessoa que malha bastante e tem muito músculo, às vezes o IMC dela vai dar sobrepeso, vai dar obesidade. Porém, quando eu olho a composição corporal, eu vejo que o acúmulo é de massa magra e isso é um menor problema, tá? Agora, quando há um aumento da quantidade de gordura armazenada, acumulada, aí o problema é um pouquinho maior, tá? E quando eu falo de gordura, não necessariamente é a mesma coisa. Nós temos dois tipos, basicamente, tá? De deposição de gordura. Tem outros, né? Tecido marrom também, mas enfim, vamos ficar com esses dois mais conhecidos. A gordura subcutânea e a gordura visceral. A primeira diferença é a posição dela. A gordura subcutânea fica atrás da epiderme, tá?
Já a gordura visceral, ela fica entre os órgãos, tá? A gordura subcutânea, ela está mais associada a celulite, a varizes, a problemas de pele, por exemplo. Pela genética, ela está mais associada às mulheres, embora ela seja considerada um tipo de gordura menos prejudicial à saúde, ela é mais difícil de ser eliminada. Quem aqui já sofreu com aquela gordurinha do tchauzinho, tá? É típico de uma gordura subcutânea. Quando eu falo de gordura visceral, ela é localizada atrás. Aí, ó, alguém já está se identificando, né? Já a gordura visceral, ela é localizada atrás dos músculos. Ela é acomodada junto com os órgãos, junto com as vísceras. É daí que vem o nome, tá? E tem a aparência de uma gordura dura. Muita gente associa essa gordura visceral com a barriga de cerveja dos homens, tá? São mais ativas. O tecido adiposo, ele é metabolicamente ativo. E aí é que está o problema. Ele é ativo, ele aumenta a inflamação, ele reduz a quantidade de hormônios que promovem a queima da gordura, que promove a saciedade. Entende qual é o problema? Numa gordura visceral, ela diminui a produção de hormônios que promove a saciedade, irá promover a fome, a pessoa vai consumir mais, vai aumentar também a questão da inflamação. Por essa situação, a gordura visceral, ela tem uma situação associada mais com doenças. Ela tem um quadro patológico. Ela tem um quadro mais patológico. Então, nessa situação, ela está associada com diabetes não dependente de insulina, como, por exemplo, o diabetes mellitus tipo 2. Ela está associada com enfermidades cardiovasculares, porque eu aumento a fome, eu aumento a ingestão, por conseguinte, eu aumento também a inflamação. E isso pode aumentar. Olha aí, Beatriz, o meu não está em eutrofia, tá? Só para vocês verem aqui. Está em sobrepeso. Nessa situação, a gordura visceral, por exemplo, ela está mais associada com o quadro patológico, com um aumento do risco de gordura, com o aumento do risco de saúde para o indivíduo, tá? É tanto que, dentro do consultório, um outro marcador de risco é a circunferência da cintura, tá? Vocês lá no futuro, alguns colegas aqui já utilizam bastante a circunferência da cintura, já conhecem. A circunferência da cintura é um importante marcador do risco metabólico, justamente por medir a circunferência da região aonde acumula-se principalmente a gordura visceral. Então, notem, tá vendo? O IMC por si só não quer indicar um quadro de maior risco ou não. Todo mundo entendeu isso? É importante associarmos a outros fatores, como a composição corporal. A composição corporal, ela é de extrema valia para compreender em qual condição o indivíduo se encontra. Ó, a Tatiane já calculou dela, ó, o meu era antes da pandemia, era 24, porque eu treinava. Agora, né, Tatiane, tudo bem. Respira fundo e pensa assim, tudo bem, é uma condição, com fé em Deus, em breve será resolvida. Em um ano, acredito que a gente vamos retomar a nossa condição de vida. Olha aí qual foi a situação, ó, perdeu músculo. Alterou o que, Tatiane? A sua composição corporal, entende? Então, notem, não é somente o IMC que eu devo
verificar? Eu devo verificar a composição corporal. Uma pessoa com grande quantidade de massa muscular, ela pode ter um IMC sobrepeso, um IMC até obeso, mas ela é formada, ela tem uma maior composição de massa magra. Até mesmo a gordura pode ser subcutânea, a gordura pode ser visceral, e essas gorduras têm importâncias diferentes. A gordura visceral, por ser mais metabolicamente ativa, tem um impacto maior negativo para a saúde. Todo mundo entendeu isso, não foi, pessoal? Vamos seguir. Causas da obesidade. E aí senta que lá vem história, né? Causas da obesidade. A pessoa pode engordar por quê? Come muito. Por quê? Tem um gasto calórico diminuído. Pode acumular gordura mais facilmente. Tem mais dificuldade de queimar gordura. Ou seja, lembra da definição que nós demos agora há pouco à obesidade? Multifatorial. Da mesma forma, a causa da obesidade é inúmeras. Pode ser por realmente consumo excessivo, pode ser realmente um desbalanço nesse equilíbrio, estar gastando pouco e consumindo mais, pode ter condição genética, como nós vimos no início da aula, e aí favorecer o acúmulo de gordura na forma de tecido adiposo. Pode também ter uma característica, uma maior dificuldade em queimar gordura. E aí a atividade física pode melhorar essa condição, tá? É como eu falei, fatores genéticos. Crianças de pais obesos apresentam maior risco de se tornarem obesas quando comparadas com crianças cujos pais têm peso adequado, tá? Condições metabólicas, síndrome do ovário policístico, hipotireoidismo, deficiências do hormônio de crescimento, endocrinopatias, elas podem gerar uma situação de obesidade ou um acúmulo de gordura, tá? Baixa atividade física. Só para vocês terem noção, nós podemos chegar a 20% do nosso gasto de energia total, ele pode ser oriundo da atividade física. Eu posso aumentar, por exemplo, uma pessoa sedentária que consome 2.000 quilocalorias, algo muito irrisório. Vamos colocar 2.500 quilocalorias. 20% representa 500 quilocalorias. Então, uma pessoa sedentária deve consumir 2.500 calorias, por exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Já uma pessoa praticante de atividade física com as mesmas características tem que consumir 3.000 quilocalorias. Olha o salto, tudo por conta da atividade física, tá? E além disso, atividade física regula mecanismos cerebrais, controlam a ingestão de alimentos, provoca alterações enzimáticas que facilitam a queima de gordura. Olha aqui a Tatiane falando, tá vendo? Tudo é questão de genética. Cada um tem o seu estilo, tá? Tem os seus fatores. Então, note, a prática de atividade física pode facilitar a queima de gordura, porque ela realmente, uma das características da prática de atividade física é modular o organismo, e com isso facilita a questão de queima de gordura ou não, tá? Consequências da obesidade. Olha a quantidade, pessoal. Olha a quantidade. Apneia do sono, acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, fertilidade reduzida em homens e em mulheres, pressão alta, né? Agora vamos nos acostumar com os nomes mais técnicos: hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, doenças cardiovasculares, acúmulo de cálculo biliar,
aterosclerose, acúmulo de gordura dentro da corrente sanguínea, das veias, das artérias, tá? Das artérias, quer dizer. Problemas ortopédicos, aumento do peso carregado, isso pode provocar dores na coluna, dificuldade de locomoção e acúmulo de ácido úrico, tá? Olha a quantidade de situações que a obesidade pode desencadear. Prevenção da obesidade, como nós podemos evitar a situação de obesidade. Algumas estratégias para prevenir a obesidade é cortar o mal pela raiz diretamente, tá? Na tradução literal. Cortar o mal pela raiz, entender qual é a causa da obesidade e agir sobre a mesma. Por exemplo, o que está motivando a obesidade? É um problema hormonal? É um hipotiroidismo? Então tem que resolver o hipotiroidismo. É um problema, por exemplo, é um problema de ingestão de gordura excessiva, então eu tenho que olhar a minha alimentação, tá? É o que eu disse, cortar o mal pela raiz, entender a gênese do problema e a partir daí verificar qual é a solução, tá? Nós temos que incentivar, por exemplo, desde da infância, a prática regular de exercícios, a introdução de bons hábitos alimentares. Por exemplo, o exemplo dos pais e dos responsáveis é importante para os filhos, tá? Os pais e os responsáveis são espelhos, quer dizer, desculpa, os filhos são espelhos desses pais, desses responsáveis, ok? Então, eu tenho que verificar se o pai, se a mãe, se os responsáveis têm um hábito alimentar desregulado, muito provavelmente essa criança terá um hábito de alimentação, de ingestão desregulada. Me dói muito o coração, por exemplo, eu ver no supermercado pais responsáveis indo com a criança no setor de refrigerantes, dizendo assim, ó, escolhe, qual que você quer? Pode fazer essa mesma coisa, porém, lá no setor de frutas, escolhe, qual que você quer? Aí sim, é a melhor opção. Mas a criança, ela é estimulada para ingerir esse tipo de alimento. Se ela não tiver esse estímulo, ela vai seguir a vida dela, tá? Eu tenho uns filhos de uma prima minha, tá? Que é muito engraçadinho. Eles têm uma condição de alergia muito séria ao longo da vida. E, por exemplo, o maior problema da minha família, eu digo assim, o maior problema da minha família é o refrigerante, porque minha família inteira não bebe, sabe? Eu brinco assim, ó, o maior problema nutricional é o refrigerante, porque nem beber a gente bebe, tá? Nas nossas festas, na maioria das vezes, é suco, nas nossas reuniões são suco, às vezes tem assim 2 litros, 4 litros de refrigerante para um batalhão de gente. Eu estou falando para 25, 30 pessoas. No Natal, por exemplo, tá? Olha aí, tá vendo, Taisla? Pode ser reflexo também, pode ser genética e também pode ser reflexo, espelho um do outro, tá? E aí teve um dia que eles são crianças, esses filhos da minha prima. Viram eu tomando refrigerante. E aí eles olharam eu tomando refrigerante e muito sério olharam para mim e falaram assim: você toma refrigerante, isso faz mal para a saúde, isso vai causar doença, vai fazer dodói em você. Eu achei isso tão bonitinho da forma que eles falaram, porque eles olharam assustados para mim. Então entendam, se a pessoa não foi estimulada àquele alimento,
ela não vai, né? Ela não vai. Olha aqui, cada um mostrando agora a situação da sua família, né? Mas se você não mostrar, não apresentar, não expor à criança aquela situação, isso, a oferta desses alimentos pode ser retardada e a criança melhorar o seu hábito alimentar, tá? Então é importante, do ponto de vista nutricional, orientar a população a respeito da alimentação saudável. Note quantas consequências maléficas para a saúde nós vimos aqui com a desnutrição e com a obesidade. Nós podemos utilizar os meios de comunicação, isso como sociedade, para facilitar o acesso à informação sobre alimentação saudável. Muitos aqui, lá no início da nossa aula de hoje, muito bem pontuaram que às vezes a obesidade, às vezes a desnutrição é um caso de falta de informação, tá? E garantir a participação de autoridades federais, estaduais e municipais em projetos que tenham como principal objetivo prevenir a obesidade, né? Demonstrando prioridade, pensamento na qualidade de vida do indivíduo, tá? Tais interesses prejudicam especialmente a continuidade dos programas sociais. Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar nos últimos tempos de uma possibilidade de reduzir o açúcar, reduzir o sal. Foi feito um pacto das indústrias para reduzir o açúcar e o sal dentro dos seus produtos. Vocês já ouviram falar disso? Eu, inclusive, trouxe aqui manchetes falando sobre isso. Acordo visa diminuir 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos processados. Ministério vai assinar acordo com a indústria para reduzir açúcar em alimentos. Notem, são justamente um exemplo disso que eu digo, de autoridades federais, estaduais e municipais se reunindo e pensando junto com a sociedade, pensando junto com os meios de produção, com as indústrias, estratégias para melhorar a saúde, diminuir o risco de obesidade, por exemplo, dessa população, tá bom? Tratamento da obesidade. Aí é simples e ao mesmo tempo complexo. Do ponto de vista, eu falo simples porque o objetivo a meta é alcançar o peso saudável daquele indivíduo, tá? Porém, ao mesmo tempo é complicado, porque como a doença é multifatorial, a estratégia que eu devo utilizar também é inúmera. Como eu falei, é um problema hormonal, tem que tratar o problema hormonal. É um problema de falta de conhecimento sobre alimentos, escolhas alimentares, eu tenho que resolver isso. É um problema de excesso de ingestão, eu tenho que resolver isso, tá? Então, o tratamento da obesidade, nesse caso, eu posso elencar várias situações. Promover reeducação alimentar, né? Trocas de hábitos de alimentos que aumentam o risco de ingestão de alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar, principalmente, tá? E aí, tenho que pensar, durante a minha conduta nutricional, eu tenho que promover mudanças sobre alimentação. Eu tenho que estimular o indivíduo a praticar atividade física, aumentar o seu NAF, o seu nível de atividade física. Não eu, nutricionista, prescrevendo um treino. Não tenho habilitação para isso. Indicando que o meu paciente procure um profissional responsável, que é o educador físico, para realizar essa atividade. Então, note, já se torna multiprofissional, o nutricionista e o educador físico, tá? Eu tenho que favorecer, eu tenho que moderar a ingestão de açúcar, de sal e de sódio.
Eu tenho que dar preferência a uma dieta pobre em gordura saturada e em colesterol, e ao mesmo tempo rica em verduras e frutas. Eu tenho que ter moderação na minha ingestão alcoólica, como eu falei, é caloria vazia. Eu tenho que ter um cuidado com a ingestão de água, de líquido. Eu tenho que planejar minha alimentação, dividir em 5, 6 refeições diárias, tá? Isso ajuda ao controle da saciedade, ao controle da fome do indivíduo. Mas não para por aí, tá? Eu posso indicar, eu preciso indicar para o meu paciente como ele deve montar esse prato, né? Qual deve ser a composição desse prato? Rico em alimentos minimamente processados, alimentos in natura, acesso a verduras e a outros grupos alimentares, tá? Além disso, a nutrição também é comportamental. Eu devo indicar que a alimentação deve ser realizada em um ambiente tranquilo, aonde a atenção seja o alimento. Então, nada de distração, nada de computador, nada de TV. É importante o indivíduo concentrar-se no ato de alimentar, no ato de estar consumindo alimentos. Isso também ajuda no controle da obesidade, sabia? Tá? E também nós temos outras estratégias. Por exemplo, começar a ingestão no almoço, no jantar, por exemplo, pelo prato de verduras, de legumes. Por quê? Nessa condição, eu favoreço a saciedade. Verduras e legumes são fontes de fibra, e a fibra diminui a fome, aumenta a saciedade. Diminuindo a fome, o que é que eu faço? Eu diminuo a minha ingestão calórica. Diminuindo a minha ingestão calórica, eu tenho uma menor chance de ganho de peso. Olha aqui, olha como tudo está encaixado, tá? Mas eu também não posso esquecer da participação das escolas e da família. Eles são, na verdade, um exemplo para a formação dos hábitos alimentares da criança, tá? A criança espelha-se nos seus exemplos, nos seus pais, nos seus responsáveis, no que os coleguinhas dentro da escola estão consumindo. Nós temos que favorecer a prática de atividade física. É um excelente recurso para o controle de peso, né? Vimos aqui exemplos dentro da sala. O quanto a falta de peso tem um impacto na composição corporal, tem um impacto no peso do indivíduo, tá? Cuidado com as dietas da moda. Sabe aquelas dietas extremamente restritivas que prometem um emagrecimento de 5 quilos em uma semana? Pois bem, ao mesmo tempo que eu preciso emagrecer com qualidade, porque da mesma forma que o IMC não é um parâmetro excelente isolado, o peso perdido não é um parâmetro por si só que favorece a saúde ou não. Eu tenho que perder gordura, eu tenho que alterar a minha composição corporal. E quando a gente, muitas vezes, essas dietas extremamente restritivas promove desnutrição, promove deficiência, carência de nutrientes, pode promover também uma perda excessiva de outros componentes do meu organismo. Água, massa magra, coisas que eu não quero perder, tá? Então, cuidado com essas dietas da moda. Todo esse tratamento tem que ser personalizado. É por isso que eu tenho que olhar a condição de cada indivíduo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto à nossa aula, nossa discussão de hoje? Falamos bastante coisa, concordam? Notem que é um assunto muito complexo. Eu estou pincelando
Na verdade, obesidade, desnutrição, vocês irão ver desdobramentos desse assunto ao longo do curso. Mas é importante a gente começar a relacionar vários fatores, transição nutricional, que a obesidade e a desnutrição às vezes andam juntos, a questão de nutrição comportamental, a questão de avaliação nutricional, né? Perda de peso por si só não quer dizer algo algo a ser batido. Perda de peso não é algo a ser batido. Eu preciso entender, compreender qual é a composição corporal desse indivíduo, tá? Como continuidade da nossa aula, dentro do sistema ABA de vocês, deixa eu ver aqui o manual, vocês devem olhar o seguinte, tá? Olha, eu não sei se vocês já leram, se eu já indiquei isso para vocês, mas tem a página 24 do material do e-book do AVA, ele fala sobre os malefícios dos alimentos. Eu vou falar já já, tá, Jéssica? O malefício dos alimentos transgênicos. Quem tem acesso ao AVA, leia o e-book da página 26 à página 34 e assistir o vídeo sobre conceitos básicos da alimentação e nutrição, tá? Desculpa, isso daqui... não, sim, sem dúvida, tá? Conceitos básicos da alimentação e da nutrição. Vocês devem falar sobre distúrbios nutricionais, tá? Muito provavelmente irá focar em carência de vitaminas e minerais, uma das consequências, por exemplo, da desnutrição, tá bom? Esse é a continuidade da nossa aula no ambiente AVA. Jéssica, eu passei a informação encaminhada por vocês para a coordenação. A coordenação, na verdade, já estava ciente desse caso. Ela já passou para o diretor da instituição. A questão não é somente com o curso de nutrição, e aí nota-se que é um problema institucional, e a coordenação está atenta a qualquer novidade e irá passar para vocês, tá? Ela está aguardando novas diretivas, novas demandas da situação, e quando tiver, passará para vocês, tá bom? Taisla, quem tiver acesso, vocês devem ler. Referente a essa aula, vocês devem ler da página 26 à página 34, tá? Mas, se vocês pularam alguma página ou não tiveram acesso no conteúdo desde o início, leiam desde o início até essa página, tá bom? Essa é a nossa realidade. Ok, pessoal? Tudo bem? Perfeito, então. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula dessa semana. Continuaremos tudo falando agora sobre um outro assunto na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem bem, descansem, estudem, mas se protejam também. Cuidado, a questão está complicada, estamos batendo recordes atrás de recordes, né? De contaminação. Então, se cuidem e até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Bom resto de semana. Tchau.